Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite mais uma vez. Conheço muitos irmãos aqui, mas tem muitas pessoas que também ainda não me conhecem. E quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Fiquei muito feliz quando o pastor Gerson, a pastora Raquel nos fizeram esse convite, né? Quero agradecer o pastor Gerson, a pastora Raquel. E estou muito feliz por estar aqui. Nós amamos esses irmãos, né, que são nossos cunhados, a irmã da minha esposa. Nós amamos esses irmãos. Meus queridos irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Uma palavra bastante conhecida da igreja. Eu quero dizer para a amada igreja que o Senhor, Ele se faz presente nesta noite. E você tem toda a liberdade para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Não se intimide. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa noite. Porque Ele está aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Você pode não vê-lo, mas você pode sentir a presença do Senhor. Aleluia. Então glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Josué 24 diz assim no versículo 14 em diante. Josué, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Josué faz de novo um concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos dizer tudo junto? Eu e minha casa. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Aleluia. Sente dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz em Salmo 12, versículo 6, que as palavras do Senhor são puras, são refinadas como a prata em forno de barro, purificadas 7 vezes. A palavra do Senhor é pura, e ela é refinada como a prata em forno de barro, purificada 7 vezes. Salmo 12, versículo 6. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui uma passagem maravilhosa, que Josué, o grande líder depois da morte de Moisés, ele então foi incumbido de levar o povo de Israel até a terra prometida, a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas a Bíblia vai dizer aqui, meus amados irmãos, nesse texto que nós lemos, que o povo ele estava indeciso a quem servir. E Josué então ele faz um novo concerto com o povo. Faz um novo concerto com o povo, porque o povo estava indeciso a quem servir. Estavam indecisos de servir os deuses dos pais deles, que estavam da além do rio, ali no Egito, ou se os deuses dos amorreus, na terra que eles estavam habitando. Então Josué chama o povo e faz um novo concerto com o povo. 2 gerações havia se passado, desde que Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito. Nenhum dos que estavam vivos testemunharam os grandes feitos do Senhor quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Somente Josué e Caleb estavam vivos. 2 gerações haviam se passado. Somente Josué e Caleb estavam vivos. Nós vemos mais à frente que a Bíblia vai dizer que Caleb, quando recebeu a promessa de Deus, Caleb estava com 40 anos de vida. Lá na frente, quando ele chegou em Hebrom, a própria palavra vai dizer que ele disse, olha, 40 anos tinha eu
quando Deus me prometeu entrar nessa terra. E hoje eu estou com 85 anos. Ou seja, já havia passado 45 anos da promessa se cumprir na vida de Caleb. E ele estava também ali juntamente com Josué. Meus amados irmãos, mas quando Josué percebe que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, ele então chama o povo para o povo fazer uma escolha, uma decisão. Se eles serviriam a Deus dos seus pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra que eles estavam habitando. Mas ele disse, fazendo uma escolha, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É esta decisão que Josué tomou, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. É impossível de viver um só dia sem fazer escolhas. Todos os dias nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Quando o jovem namora, ele escolhe com quem ele vai namorar. Ele escolhe com quem ele vai se casar. Eu, graças a Deus, fui feliz na minha escolha. Casei com a pastora Ângela, já tem 40 anos. E até aqui nos ajudou o Senhor. Depois que você casa, você vai escolher se vai comprar uma casa, não é verdade? Se você vai comprar um carro, se vocês vão ter filho logo, se não vão ter. Então é impossível de viver um só dia sem fazer escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Meu tema é fazendo a escolha certa. Eu não sei qual o seu projeto, qual é o seu sonho, aquilo que você tem no seu coração. Mas eu acredito que você tem os seus sonhos, Eu acredito que você vai correr atrás deles para realizar os seus sonhos, os seus projetos. Então, meu amado irmão, fazendo a escolha certa. Quando o jovem vai namorar, ele escolhe com quem ele quer namorar. Chega a época do casamento, ele vai escolher realmente se ele vai casar com aquela pessoa que ele começou a namorar. Então, fazendo a escolha certa é o tema dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E muitas escolhas que nós fazemos, meus amados irmãos, elas são irrelevantes. Elas não implicam em nada. Mas tem algumas escolhas que nós fazemos, que elas podem trazer consequências eternas. Por isso que nós devemos escolher bem com quem nós vamos namorar, com quem nós vamos casar, porque é pelo resto da vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Muitos homens de Deus fizeram escolhas erradas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitos homens de Deus fazendo escolhas erradas. Um do homem que fez a escolha errada, o primeiro homem que eu anotei aqui que fez uma escolha errada foi Esaú. Por que Esaú fez a escolha errada? A Bíblia vai dizer que Jacó cozera um guisado. E veio então Esaú do campo, e estava ele cansado e com muita fome. E disse Jacó a ele: vende-me agora a sua primogenitura. E ele disse: olha, eu estou cansado, estou com fome. Para que serve a minha primogenitura? Ou seja, ele não deu valor à bênção que ele tinha recebido do Senhor. E ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 12:16 que bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscou. Olha só, meus amados irmãos, o homem vendeu uma bênção que ele tinha recebido de Deus. Está escrito em Hebreus 12:16, que após ele vender a sua primogenitura para Jacó, ele se arrependeu. Ele chorou, mas já era tarde. Ou seja, ele fez uma escolha errada, vendendo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, com as nossas escolhas. Eu quero dizer para a igreja que eu também já fiz uma escolha errada. Todos nós erramos na vida. Uma certa vez,
eu tinha um salão de barbearia. E trabalhava um rapaz comigo já há alguns anos. E ele ficava no meu ouvido: olha, vamos fazer uma sociedade? Eu falava: não, rapaz, eu não quero sociedade. Estou muito bem assim. Mas ele sempre ficava: vamos fazer uma sociedade, vamos mudar para aquele templo lá, para aquele salão lá na frente, é um salão grande. Eu pretendo colocar o dia da noiva, nós vamos ganhar muito dinheiro. E eu acabei cedendo, né? Gerson, Raquel conhece a história. Eu acabei cedendo e fiz uma sociedade com aquele rapaz. Irmãos, mas só foi fazer a sociedade, a minha vida começou a arruinar. Eu trabalhava num salão pequeno, de 2 cadeiras. E aquilo, ele fala: vamos passar para o lado de lá, vamos colocar o dia da noiva. A gente contrata pessoas para trabalhar para a gente. E eu acabei cedendo e fizemos uma sociedade. E acabei pagando um preço muito alto. Então nós também erramos, nós tomamos algumas decisões, fazemos algumas escolhas e pagamos um preço errado. Todos nós estamos sujeitos. Mas o que acontece, meus amados irmãos? Quando você receber uma proposta, alguma coisa assim de sociedade, vai orar primeiro a Deus. Porque, meus amados irmãos, nós temos que orar ao Senhor. Como eu não tinha muito ainda assim conhecimento da palavra de Deus, não tinha ainda aquele contato realmente com Deus, eu acabei cedendo, fazendo sociedade e paguei um preço muito alto. Chegou um momento que eu falei assim: olha, eu estou fechando, eu estou indo embora, fica aí sozinho, eu não quero mais saber. Porque eu me arrependi de ter feito a sociedade. É quando você, por exemplo, uma pessoa está convivendo mutuamente, né? Marido e mulher assim, mas não está casado. Mas assim que ele vai no cartório e assina os papéis, dali a pouco as coisas começam a não dar certo. Tem muita gente, acontece com muita gente isso. Às vezes está convivendo com uma pessoa, né, algum tempo, e resolve se casar no civil. E às vezes acaba não dando certo. Então houve um grande arrependimento da minha parte. Mas a Bíblia diz que aquele que se arrepende, né, confessa a Deus e deixa, alcança misericórdia. O Senhor foi misericordioso comigo, né? Mudei para um outro bairro onde eu morava, coloquei um salãozinho bem pequeno e ali eu comecei a ganhar dinheiro, né? E fui fazendo a minha casa devagarinho. Mas enquanto eu estava lá naquele bairro nobre, né, a minha vida não prosperou depois que eu fiz essa sociedade com o rapaz. Então é um aprendizado para nós. Escolhas erradas, nós pagamos um preço muito alto. Um outro homem que fez uma escolha errada foi Sansão. A Bíblia diz que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E a Bíblia vai dizer que ele chegou no seu pai e na sua mãe, e ele falou: olha pai, olha mãe, eu gostei daquela mulher, eu afeiçoei com o jeito dela, eu quero casar com ela. O seu pai aconselhou ele dizendo: olha, porventura não tem mulher no meio dos seus irmãos, no meio do seu povo, para você ir casar com uma mulher filisteia, né? Meus amados irmãos, ele pagou um preço muito alto por aquela decisão errada. Mesmo seu pai aconselhando, a sua mãe aconselhando, ele acabou casando com Dalila. E os irmãos conhecem a história de Dalila. A Bíblia vai dizer que mais à frente, né, ela começa a persuadi-lo para saber aonde estava a sua grande força. E a Bíblia vai dizer que ele acabou confessando aonde estava a sua grande força. Porque ele era um homem nazireu de Deus. E o homem nazireu era um voto que a sua mãe tinha feito desde o ventre. Ela tinha prometido que consagraria a vida daquele rapaz para o Senhor. E o nazireu não podia tomar vinho, não podia tocar em corpo morto, estar num velório, se abster de vinho. Todas essas coisas ele tinha que cumprir. E não poderia cortar o seu cabelo. E ela ficou então insistindo para saber aonde consistia a sua força. Até que um dia ela descobriu. Então ela chamou os príncipes dos filisteus. E eles ali, ela começou a fazer carinho nele. Ele acabou dormindo ali, deitou ali no seu colo. Ela chamou os príncipes dos filisteus. E eles então cortaram o cabelo dele
e lá se foi a sua força. Conclusão, ele teve seus 2 olhos furados, né? Foi preso, ficou ali como escravo. Mas a Bíblia vai dizer que ele ainda pediu misericórdia para Deus. E a Bíblia diz que ele segurou em 2 pilastras, em 2 colunas. E a Bíblia vai dizer que ele matou 3.000 pessoas, porque ele pediu mais força para o Senhor. Mais uma vez, Senhor. O Senhor deu força para ele. Ele segurou naquelas 2 pilastras e derrubou. A Bíblia vai dizer que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Porque ali morreu mais de 3.000 pessoas com aquele templo destruído. Meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado. Eu quero dizer para o jovem principalmente, aleluia, não vos colocais em julgo desigual com os incrédulos. A Bíblia vai dizer aqui, no livro de Paulo, escrevendo aqui a 2ª carta ao Coríntios, ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça como a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia tem entre Cristo e Belial? Ou a parte tem o fiel com o infiel? Então nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos. Isso não inclui somente na parte amorosa, no relacionamento amoroso, mas também aquilo que eu disse para os irmãos, né? Em sociedade que o Senhor não se agrada, em aliança que o Senhor não se agrada, nós temos que orar a Deus antes de tudo e de tomar uma decisão, porque é assim que o Senhor nos orienta na palavra. Então eu quero dizer para você, jovem, você que namora, né, que está pensando em casar, se você namora uma pessoa que tem os mesmos princípios seu, continua orando para Deus abençoar, né? Se for da vontade de Deus, você vai casar com aquela pessoa, porque você tem orado, Deus tem abençoado, amém? Mas não se coloque em julgo desigual com uma pessoa que não serve a Deus como você serve, que serve a outros deuses. Nós sabemos que serve a outros deuses. Você não pode se colocar em julgo desigual. O que é jugo? Os irmãos que trabalharam na roça sabem. O jugo é uma peça de madeira que se coloca no pescoço do boi para arar a terra. E ali eles têm que traçar a mesma força, a mesma direção, o mesmo sentido. O boi não pode ser um menor e outro maior, eles têm que ser do mesmo tamanho, porque senão os dois vão sofrerem. Então não se coloca em julgo desigual com os incrédulos, meus irmãos. Se une com pessoas que têm o mesmo princípio que você. Ore a Deus primeiramente antes de você começar um namoro, se é da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, Deus também não vai permitir que esse namoro prossiga. Porque Deus não quer ver o seu sofrimento. Deus tem bênção para a sua vida. Por isso que muitas pessoas sofrem, meus amados irmãos, por escolhas erradas. Hoje nós vemos muitos matrimônios sendo desfeitos, né? Por quê? Por escolhas erradas. Que nós possamos pedir a orientação de Deus. Espera no Senhor. No tempo do Senhor, o Senhor vai preparar para você. Porque o Senhor, Ele tem bênção para você e não maldição. Deus quer ver o seu bem e não quer ver o seu mal. Por isso que é importante, antes de você decidir com quem vai namorar, peça a direção de Deus. Peça para o Senhor te dar uma direção. Ore a Deus para que Deus te oriente. Mas não entre em furada, meus amados irmãos, né? Não entre em furada como as pessoas dizem aí. Meus queridos irmãos, nós vemos que o jugo desigual tem as suas consequências. Por que evitar o jugo desigual? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Nós sabemos que a luz não tem comunhão com as trevas. Por isso que nós temos que evitar o jugo desigual. O jugo desigual é como se estivesse num barco, né? 2 pessoas no barco remando, cada um numa direção contrária. Não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que evitar
entrar em julgo desigual. Namore com pessoas que têm os mesmos princípios cristãos que você. Porque senão essa pessoa também pode até ajudar você a sair do caminho do Senhor. Porque é mais fácil a pessoa trazer você, né, para o lado dela do que você trazê-la para você. Infelizmente é assim. Então namore com pessoas que têm os mesmos princípios bíblicos que você. Deus está falando com alguém. Eu creio que Deus não me trouxe aqui em vão. O Senhor conhece o teu coração. Ele sonda a tua mente. Eu não sei o que está se passando com a tua vida. Eu não te conheço. Mas aqui tem um que te conhece, que sonda a tua mente e o teu coração. E Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você está passando. Talvez você está sofrendo por estar num jugo desigual com alguém. Mas Deus está falando nessa noite. Aleluia. Ore a Deus, porque Deus vai tirar a maldição da tua vida. Louvado seja Deus. Porque Deus quer ver o teu bem. Porque Ele te ama. A Bíblia vai dizer que Ele repreende aquele que Ele ama. Aleluia. Deus está falando, meus amados irmãos. É a palavra do Senhor, não é o pastor Luiz. Eu li aqui na carta de 2 Paulo, no capítulo 6, versículo 14 ao 18. Para que você não se prenda a julgo desigual com o incrédulo. Porque não tem comunhão com a luz, né? A luz não tem comunhão com as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas graças a Deus, meus queridos irmãos, que o Senhor está falando nessa noite. Antes, como viver livre do jugo, discernir antes de se unir. Ore e peça a direção de Deus antes de entrar em qualquer relacionamento. Então, antes de você entrar em qualquer relacionamento, ore a Deus e peça a direção de Deus. É a palavra do Senhor que está nos orientando, amada igreja. É a palavra do Senhor que está nos ensinando. Porque o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. Louvado seja Deus. E nós vemos então que Josué, quando ele percebe que o povo está cocheando entre dois pensamentos, ele então chama o povo para fazer uma escolha. Escolhei quem vós quereis servir, ou os deuses dos amorreus, ou os deuses que seus pais serviram da além do rio, ou os deuses dos amorreus. Porém, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Quando nós escolhemos servir o Senhor, irmãos, a nossa casa é uma bênção. A nossa casa é uma casa próspera, abençoada. Aleluia. Meus amados irmãos, quando a gente coloca Deus na nossa vida, Deus na nossa frente, Deus na nossa família, Deus prospera a nossa casa e a nossa família. Aleluia. Porque o Senhor se agrada, meus amados irmãos. É tão bom quando nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Por isso que nós vemos hoje em dia muitas famílias destruídas. Porque não tem mais o Senhor na sua vida. As pessoas se afastam de Deus, não querem mais saber de Deus, né? Mas aí ela vai pagar um preço muito alto. Mas que o Senhor está falando conosco nessa noite. Vamos continuar, aleluia, servindo ao Senhor e não servindo ao mundo. Deus não chamou você para estar servindo ao mundo, mas está para servir ao Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que você possa permanecer sempre na presença do Senhor, independente da circunstância da sua vida, independente dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Nós temos que continuar servindo ao Senhor, irmãos. Foi a melhor escolha que nós fizemos há 40 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo. Porque outrora também eu era do mundo. Mas o dia que o Senhor me trouxe para a sua casa e que eu recebi o Senhor como meu único e suficiente Salvador, a minha vida mudou da água para o vinho. Porque Deus transforma o ruim em bom
e o bom em excelente. Ele sempre transforma para o melhor. Eu fico maravilhado porque é o maior milagre que Deus faz na vida do homem. É a transformação do homem numa nova criatura. Nós vemos, amados irmãos, pessoas que já foram traficantes, pregando a palavra de Deus. As pessoas do mundo não entendem. Eu tive um irmão que falava assim: a pessoa foi bandido, matou, roubou, aí vai para a cadeia e lá vira crente, vira pastor. As pessoas do mundo não entendem. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem não conhece as coisas de Deus. O homem que não é espiritual não conhece as coisas de Deus. Mas nós que somos espirituais, nós entendemos. O maior milagre que Deus faz na vida do ser humano é transformá-lo ele num novo homem, numa nova criatura. Ele está aqui nessa noite. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer de você um novo homem. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Deus está falando com você nessa noite. Abra teu coração. A Bíblia vai dizer que ele diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. Deus está falando com você, meu querido irmão. Deus está falando com cada um de nós nessa noite. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus sabe do que você está passando. Eu não conheço você, como eu já disse. Eu não conheço os seus problemas. Mas tem um aqui nessa noite que sonda a tua mente e o teu coração. Abaixarabacantarábia súbia. Oh, demando neve, alabaxurianda, alabada. Oh, glória a Deus, aleluia. Abra teu coração nessa noite, meu querido. Abra teu coração nessa noite, minha querida. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas que você saia daqui nessa noite com a sua vida transformada, renovada pelo poder da palavra de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer em Hebreus, que a palavra do Senhor era como uma espada que penetra até a divisão da alma, das juntas e da medula. E ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. Não saia daqui da mesma maneira nessa noite. Não saia daqui da maneira que você entrou nesta noite. Mas que você possa sair daqui nessa noite, aleluia, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Que você possa sair daqui nessa noite dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo nessa noite. Porque o Senhor falou comigo, Senhor, dentro da minha necessidade. Eu pedi uma resposta para o Senhor e o Senhor respondeu nesta noite. Porque outrora, quando eu entrei na igreja, eu tinha vergonha de entrar. Os obreiros falavam: entra aí, rapaz, entra aí, ouve os louvores, ouve a palavra. Eu falava assim para ele: não, eu vou deixar minha esposa aqui, outro dia eu venho. E isso aconteceu várias vezes, até que um certo dia Deus me tocou no meu coração. Eu sentei ali bem no fundo, onde está o nosso irmão Wagner. Normalmente a gente senta lá no fundão, né? Aí o pastor ministrando a palavra, aquela palavra foi penetrando no meu coração. E de repente, antes do apelo, né, amor? Antes do apelo, eu já estava aqui na frente chorando. As pessoas nos conheciam ali do bairro, conhecia minha esposa, que quando ela era jovem, ela congregou naquela igreja. E de repente, nós estávamos aqui na frente chorando. Os irmãos começaram a chegar, nos abraçar. E nós estamos na presença do Senhor até hoje. Para a honra e glória do Senhor. 40 e poucos anos servindo o Senhor. Eu louvo o nome do Senhor. Eu agradeço o nome do Senhor pela tão grande misericórdia que Ele teve comigo. Eu estou feliz. Nós estamos felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. E eu não quero perder a oportunidade, meu amado irmão. É até aqui que o Senhor me deu essa palavra. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que está aqui nessa noite, que ouviu a palavra de Deus, que falou desde da sua necessidade, daquilo que você estava esperando receber de Deus. Eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. O Senhor tem bênção para a tua vida.
O Senhor, Ele tem vitória para a tua vida. O Senhor quer fazer de você uma nova criatura, um novo homem. Um homem diferente na presença do Senhor. Uma mulher abençoada. Uma mulher sábia na presença do Senhor. Eu quero te fazer um convite. Vem aqui, não tenha vergonha. Nós estaremos orando por você. O pastor vai estar orando em seu favor. E você vai sair daqui com a sua bênção na mão. Tem alguém para o Senhor nesta noite? Você não sentiu no seu coração que a palavra falou com você? Deus está falando, meu querido irmão. Deus está mostrando para mim que tem algo aqui, alguma pessoa aqui, que ele sentiu que a palavra falou com ele, mas ele está com vergonha de vir. Não tenha vergonha. Aqui não é para se envergonhar diante de Deus. É para que o nome do Senhor seja exaltado na sua presença. Você não quer receber apenas uma oração? Vem aqui que o pastor vai estar orando. Se não tem ninguém para o Senhor, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe, não quero te pôr medo. Mas a nossa vida, a própria palavra de Deus vai dizer que a nossa vida era como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos se nós vamos estar aqui. Venha receber uma oração do Senhor. Você está passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade. Não endureça seu coração. A Bíblia vai dizer, se ouvires a palavra de Deus, não endureçai os vossos corações. Se não tem, já termino por aqui, porque a palavra de Deus diz que não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Amém? Quero agradecer por essa rica palavra, por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu. Amém? Quero passar aqui para o pastor Gerson. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nas vossas vidas. Amém? Glória ao nome do Senhor.